Deixa eu mostrar umas coisas aqui no fundo do meu quintal. Será que você sabe o que é isso aqui? Tá vendo aqui, né? Tem tomatinho, né? Mas assim, tem uma outra planta aqui. É um caruru. Caruru é uma planta que, né, o pessoal fala que é um mato de comer, né? Dá pra comer ela e ela aparece espontaneamente, né? Eu não plantei aqui, é bem comum, na verdade, aparecer espontaneamente. O Cineclube Rede Cidade de Coronel Pituba promoveu no sábado 27 de setembro, às 14 horas, a exibição do documentário Entre Hortas e Quintais, Alimentos Ancestrais, com direção de Gustavo Monge e Rodrigo Castilho. A projeção fílmica faz parte das ações de continuidade do projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, idealizado pelo Ponto de Cultura Coletivo de Cinema da cidade, em conjunto com a Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade Taubaté, Alfa Produções, Ponto de Cultura Quilometrarte, Felício Neto, Ponto de Cultura Caipira Filmes, Ponto de Cultura Escola de Mídia Comunitária e Pontão da Rede. O filme da Monge Produções mostra a grande riqueza escondida entre hortas e quintais na região do Vale do Paraíba, território caipira do interior de São Paulo, onde verduras, frutas e legumes pouco usuais comercialmente na atualidade, denominadas plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como punks, ainda resistem e simbolizam um elo entre o presente e a ancestralidade familiar. Basta um passeio com um olhar atento pelo entorno de nossas casas para desvendar as plantas que estão sendo esquecidas dos alimentos ancestrais, destaca o cineasta Gustavo Monge. O trabalho trouxe depoimentos de biólogos, agricultores rurais, mestres culinaristas e de pessoas que cultivam em seus espaços as punks. O documentário de 30 minutos mostra a busca pelas plantas de potencial alimentício substancial em cidades da região como Taubaté, São Luís do Paraitinga, Tremembé e Pindamonhangaba. Estamos começando mais uma sessão aí do nosso SIC, né? Cinema, Inclusão e Cidadania, aqui no nosso Cineclube Coronel Pituba, na nossa Rede Cidade de Comunicação e Cidadania. E hoje nós estamos recebendo um filme especial, porque ele fala da nossa ancestralidade, fala da nossa fome, né, de cultura e de preservação de história e memórias, né. Hoje nós vamos falar sobre Entre Hortas e Quintais, Alimentos Ancestrais, direção aí do Gustavo Monge, Rodrigo Castilho, que está aqui com a gente, o Gustavo. A produção é da Monge Produções, né, e a gente lembrar que o nosso projeto, esse trabalho que a gente vem fazendo, ele é feito todo último sábado do mês, aqui na nossa sede, na Rua Otaviano da Costa Vieira, número 15, esquina com a Avenida Desembargador, próximo do Posto Shell. Você que nos acompanha pode vir, né, é gratuito, são 25 lugares e todo esse trabalho só pode ser realizado por conta da gente ter as parcerias aí, né, além da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania. Hoje o Pontão da Rede, Escola de Mídia Comunitária, Felício Neto, Quilometrarte, Alfa Produções, Caipira Filmes, né, e a Frenavatec. E nosso trabalho é de incentivo ao cineclubismo, e está sendo muito legal porque já estamos aí colhendo alguns frutos, outros cineclubes já surgiram na cidade, e também de promoção aí da democratização da sétima arte, né, nas telas. Então temos muitas produções independentes sendo feitas na nossa cidade, na nossa região, mas o espaço ainda é limitado, né? Então, gente, para
sem mais delongas, vamos começar mais uma sessão aqui do nosso Cineclube. Antes a gente passa aí com o perfil do nosso patrono, que é o Erso Daniel Coronel Pituba, que também foi cineasta, deixou um legado aqui pra gente e agora a gente continua aí produzindo também na nossa cidade. Ao final, foi promovido um bate-papo com o diretor Gustavo Monge, intermediado pelo produtor executivo e cineasta André Ferreira. Bom, terminamos aí a exibição do filme Entre Hortas e Quintais, Alimentos Ancestrais. Aqui do meu lado está um dos diretores do filme, Gustavo Monge, né, que junto com o Rodrigo Castilho elaboraram esse documentário que andou pelo Vale do Paraíba, né, foi uma busca aí pelas punks, né? E para a gente começar esse bate-papo, eu pergunto para o Gustavo, esse trabalho, ele é realmente uma busca que você está fazendo, procurando resgatar a importância da punk ou das punks, né? Ou é uma necessidade que você encontrou? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, né? Antes de ser cineasta, o que te levou a fazer isso? Primeiramente, boa tarde, né, ao pessoal da TV, André. Eu acho que esse trabalho ele começou, eu começar falando da minha carreira, então, já que você perguntou, para conectar as coisas. Né? Então, eu me formei em biologia, né, primeiro, e eu tive muito incentivo, né, para ir para essa área. Eu tive um professor de biologia, que é o professor Ronaldo, e ele até participa do filme, né? E ele era um professor assim, muito engajado nessa questão assim, de ampliar a sala de aula, né, para a questão de atuar, né, mais assim, diretamente com projetos que dizem respeito assim, a questões mais urgentes. Né? Então vamos falar de horta, falar de coisas assim, como a preservação das abelhas, né, que ele era muito engajado na época. Então eu já tinha muito interesse sobre esse tipo de assunto. Né? E aí depois, quando eu terminei a faculdade de biologia, eu também já tinha interesse na audiovisual. Eu fiz um curso de documentário e dentro desse curso eu precisava de algum tipo de proposta para algum documentário. Né? Aí veio a ideia de fazer com as punks, porque era um dos temas que o professor Ronaldo, que me incentivava bastante assim, ele já tinha me introduzido um pouco sobre esse assunto, né? Mas eu ainda não tinha noção da dimensão do assunto. Né? Começou assim como uma busca, e a necessidade do tema ela foi descoberta, né, dentro da busca. Né? Então eu fui primeiro entender o que eram essas punks, né, quais eram essas plantas, para depois entender o que está por trás dessas plantas, né, o que né, toda a questão política, social em relação a essas plantas. Né? Elas são alimentos ancestrais, que elas estão aí, né, desde muito tempo. Eram muito utilizadas e hoje em dia já sofreram esse processo aí de apagamento. Né? Então acho que esse tema, essa necessidade de resgatar foi descoberta depois dessa busca. Né? E a busca ela continua, na verdade, né? Porque a gente não tem ainda muitas plantas, tem muita coisa aí, tem muita gente que com certeza conhece muita coisa aqui no Vale do Paraíba e às vezes não tem noção do valor desse conhecimento. Né? Tem gente que conhece e deixa por isso mesmo, porque não tem noção do quão valioso é esse conhecimento desses alimentos tradicionais. Né? Bom, ali no documentário aparece, né, questões de regionalidade, né? Fala lá de Minas Gerais, por exemplo, taioba, o pessoal está acostumado a comer lá, aqui já nem tanto, né? Aqui no nosso Vale do Paraíba, né, principalmente Vale do Paraíba Paulista, quais eram as principais punks, assim, que existiam, de repente, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, e hoje não tem mais? E o que levou, assim, na sua investigação, a elas sumirem, né, a passar por esse processo de apagamento? Eu acho que não é nem que elas não têm, elas têm, né, elas existem aí, mas elas não são disseminadas e elas não são tão valorizadas quanto eram antigamente. Então você pega, por exemplo, o caramuela, que é um tubérculo que ele apareceu ali, ele é um tipo de tubérculo que ele dá assim, muito facilmente assim, em qualquer lugar, assim, cresce espontaneamente. E se perguntar para qualquer pessoa mais antiga, eles vão conhecer, falar que já comeu e tal, mas que não come, porque hoje em dia é mais fácil ir no supermercado comprar uma batata do que esperar e crescer. Ou se cresce, deixa lá, de repente, né,
até destrói a planta, tira porque acha que é praga. Mas são alimentos que têm um valor nutricional muito grande, né? Então o caruru, que eu acho que é o grande destaque do filme, ele está indo nas calçadas das ruas, né? Claro que, dependendo do lugar, a gente não consegue tirar da própria calçada por questão de higiene. Mas cresce em quintais que possivelmente, com certeza, daria para colher ali e comer. E tem uma quantidade, né, que a Cristina, que é pesquisadora, ela fala, tem 500% mais ferro que o espinafre, que é que também já é um pouquinho punk, dependendo, né? Tem muita gente que ainda nem consome o espinafre, mas é ainda mais disseminado. Então você pega um exemplo de planta muito nutritiva, com bastante ferro, como o espinafre, o caruru tem ainda mais, e ele dá muito mais fácil. Então eles estão por aí, só que eles não estão com essa facilidade de você ir no mercado e comprar. Ele está lá no seu quintal, né? Você passa por cima dele lá e nem vê. Então acho que esse é o problema. E a outra pergunta que eu não esqueci, você perguntou do... Então, o que levou assim, os fatores que levaram ao apagamento, né, dessas plantas, dessas punks aqui na nossa região? Então, aí como a professora Michele, que é nutricionista, ela comenta, quando a gente está aqui dentro do Vale do Paraíba, a nossa relação com essas plantas ainda é um pouco mais próxima. Então a gente ainda tem um pouco assim, de repente sua mãe, sua avó já conhece, ou vez ou outra você tomou algum remédio ali que tem origem em alguma planta medicinal, mas ainda assim, né, os motivos que explicam isso são várias, né, são várias hipóteses, né, pesquisas que estão sendo feitas em relação a isso, né, o professor Fulan é uma das pessoas que se preocupa muito com isso, tentar entender por que elas estão sendo apagadas assim, né. Então a gente, né, a principal justificativa é o sistema que a gente vive hoje de agricultura, né. A gente tem um agronegócio dominando ali e colocando plantas ali, uma quantidade ínfima ali de espécies ali para serem consumidas e colocadas no mercado. A monocultura, no caso aí? São monoculturas quer dizer, assim, coisa de 10 espécies, sendo que a gente tem milhares aí de espécies diferentes que poderiam estar sendo cultivadas, né? Então, eu estava vendo um tempo atrás que nós temos mais de 32 espécies de feijão aqui no Brasil, né? E a gente só fica na briga, né? Então, o feijão carioca, que não é carioca, né? E o feijão convencional, né? Que é o que tem no mercado, né? No hipermercado. Mas quando a gente vai aqui, por exemplo, no mercado municipal, a gente encontra esses outros tipos de feijões, né? Então, daí a gente fez essa busca, né, inclusive, né, no mercado municipal, para ver quais bancas ainda tinham alguma coisa. Né? Você ainda encontra, assim, umas 4 ou 5 bancas ali, você vai encontrar ali pessoas que trazem ainda alguns alimentos mais tradicionais, como alguns tipos diferentes de feijão, tem essas plantas que são mais utilizadas na parte medicinal, mas que também dá para usar na alimentação. Então você vê que ainda está lá, né, mas é igual a Ferrante falou, tá lá, mas você só vê gente da idade deles lá comprando e tal, e será que estão divulgando para os netos? Será que os netos, não só divulgando, mas será que os netos estão valorizando aquilo, né? Então acho que tem muita coisa aí, né? E a nossa sociedade, o jeito que a gente vive hoje em dia, essa correria e tal, como o professor Furlan também comentou, às vezes é muito mais fácil ali comer o que tem pela frente e nem pensar, né, nessa questão da alimentação. Bom, antes de eu abrir para o pessoal aqui, eu vou fazer uma pergunta técnica, né? Como que foi esse processo? Quanto tempo você demorou para fazer o documentário? Eu vi ali que você só faltou ir de avião, né? Moto, a pé. Como que foi essa busca, né? E, na parte técnica mesmo, né? Então, eu terminei esse curso de documentário que eu fiz em 2022, mais ou menos em setembro de 2022, e eu tinha esse projeto em mãos, assim, mais ou menos, né? Todo, mais ou menos, o roteiro do projeto encaminhado, assim, a proposta de abordagem e tudo mais. E aí eu encontrei esse meu amigo, que é o Rodrigo Castilho, que a gente fez amizade e tal, ele também era formado em biologia, e ele resolveu apoiar a proposta, falou, vamos fazer isso aí. Aí eu tive mais coragem de fazer, porque só eu, assim, eu ainda estava um pouco desanimado, era mais uma proposta ali com uma conclusão de um curso, né? Eu não precisava entregar o projeto completo para o meu curso, era só a proposta mesmo. Então ele corria risco de eu nem fazer esse projeto.
Mas como eu encontrei alguém que estava animado, eu falei, vamos em frente aí, ver o que dá para fazer, né? Então a gente resolveu fazer isso de forma independente, assim, né? Eu também faço fotografia e faço vídeo, então eu tinha câmera lá, comprei alguns microfones com o dinheiro que deu para comprar. E aí a gente foi indo, assim, procurando, primeiramente a gente procurou a orientação do professor Furlan, que foi a principal guia desse projeto. Ele apresentou a professora Michele, que foi a segunda principal guia, assim, que são pessoas especialistas, acadêmicas do assunto, né? Depois a gente queria procurar os especialistas não acadêmicos, né? A nossa procura era essa. Mas a gente teve muita dificuldade, assim, a gente queria, por exemplo, atingir alguns lugares aí, porque assim, eu tenho meus avós, mas eles faleceram, assim, eu sei que se eles estivessem vivos, com certeza seria a primeira pessoa que eu ia entrevistar, assim. Eles usavam muita planta, né? E não tendo meus avós, meu amigo também, ele é de ilha solteira, não tinha gente assim mais tradicional, a gente acabou indo procurar as pessoas em vários lugares, né, vários eventos. Então você pode ver que a maioria das coisas que acontecem, das pessoas que falam, são pessoas que estão em alguns eventos. Por exemplo, feira de troca de sementes. Então a gente foi em feira de troca de sementes em São Luís do Paraitinga, feira de troca de sementes em Cunha. Em Cunha também teve o Festival do Pinhão. Aí depois a gente foi em Pinda numa outra organização, que também é a professora especialista lá, a Cristina. E a gente também conheceu através do professor Ronaldo a irmã Elza, que ela é organizadora do Lar Santa Verônica aqui em Taubaté. E eles têm um trabalho bem legal lá com punks, né? Eles têm um especialista lá que ele tem lá uma horta também produtiva para educação. E a Janaína, que é a agricultora do sítio Anacleto, né? Que ela de fato trabalha com isso, né? Então ela é muito entendida ali do assunto ali também das punks, né? E aí esse processo foi esse, assim, a gente foi procurando pessoas e pessoas que conheciam pessoas, porque se a gente for ver ali no geral, a maioria das pessoas ali se conhecem de alguma maneira, né? É uma rede aquilo lá, é uma rede de pessoas que conhecem e trabalham por essa diversidade, por essa agricultura mais sustentável. É uma causa hoje, né? Sim, com certeza, é uma causa, né? Todos ali trabalham de alguma maneira para a causa, né? Alguns dentro de uma faculdade, outros ali na produção mesmo, outras ali como a Maria Celina, ela vai lá, pega os matos da casa dela e vai vender. Isso aí já é ela nem, tipo, ela até ficou um pouco sem graça quando a gente foi filmar ela, mas o que você quer filmar? Como assim? Daí depois a gente voltou no outro dia para refilmar, né, porque algumas coisas não ficaram tão boas, ela veio de novo, não sei o que. Eu até comentei com meu neto que, nossa, tô ficando importante que vieram me filmar aqui, como assim filmar mato? Ela ficou sem entender, assim, do que para ela era só um mato que ela ia lá e vender e pronto, né? Então às vezes as pessoas não têm noção do valor que é aquele ato simples que ela faz, de colher uns matinhos da casa dela lá e levar para o mercadão. Pois é, mas ela mantém vivo ali, né? Toda história e memória. Agora falando de história e memória, eu quero abrir aqui para os nossos convidados, né? Quem aí tem memória com punk, quem lembra aí de situações, né? De infância especialmente, que essas plantas fizeram parte. Quem quer começar com a gente? Pode ser. Vai lá. Você está em perto. Aí, tá. Boa tarde, eu sou a Taina Gabriele e, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, ficou muito bom. E me fez lembrar uma coisa que eu aprendi que era desde criança, se tratando de plantas, do reino vegetal, assim, em geral, né? Que tudo que você vê passarinho comer ou algum animal comer, seguro, você pode comer também. Só que aí tem algumas punks, por exemplo, essa aí, o caruru, que eu nunca vi nenhuma criaturinha comendo ele. Eu, pelo menos, nunca vi, né? Então, assim, me deu um aperto na hora que eu ouvi, porque quantas vezes não nascia isso num quintal da minha casa, quantas vezes eu não passei por essa planta, assim, imensa. Poderia ter aproveitado tanto dela e descartava, porque eu também achava que era um mato que ninguém comia. Então, assim, essa falta de informação pra gente é tão triste, sabe? Não ser passado isso pra gente, inclusive nas escolas, com um professor de biologia, falar mais desse assunto das punks. Porque a menos que a pessoa vá para uma faculdade mesmo, na escola em si eles não se adentram tanto, porque é muita coisa para explorar, né?
Então acho que é tanta coisa para estudar ali que eles não dão um foco em si, numa coisinha tão simples. Então o caruru, por exemplo, é uma punk que, olha, vou passar a consumir agora, mas fiquei muito triste, me doeu o coração, porque eu arrancava que ele jogava assim como se não fosse nada. Sabe, eu fiquei triste, eu falei, olha, eu não acredito, e eu sou doida de planta. Eu já experimentei, inclusive, uma salada de suculenta. E eu achei maravilhoso. Só que é outra planta que eu nunca imaginei que pudesse ser consumida. Aí quando eu comecei a ver alguns conteúdos na internet sobre punks e tudo mais, eu fiquei, nossa, gente, tem planta que a gente nem imaginava que podia comer, né? Porque você não vê passarinho, nenhum insetinho comendo, mas não quer dizer que a gente não possa consumir, né? Talvez para eles não tenha nenhum nutriente ou não seja interessante, mas para a gente tem tanto benefício. A questão do contato com algumas punks eu tinha na infância. Eu lembro que o mentruz, por exemplo, a gente fazia remédio. Mentruz com leite era bom para não sei o quê, o chá dele já era bom para outra coisa, e ele no álcool vira um cicatrizante maravilhoso, né? E repelente. Até o pessoal tinha muita mania de fazer, inclusive o pessoal aí da roça, pinga com mentruz, né? Muita gente já deve ter visto, eu nunca experimentei, então não sei. O chá daquilo eu achei horrível. Mas assim, tem os benefícios, né? Quando tá doente aí, que o pessoal fala. Serralha, já consumi. Dente de leão, já consumi também. Mas também demorei para saber que podia ser consumido aquilo. E muitas outras plantas aí, eu acho que é muito importante, é muito rico isso. Levar isso, esse tipo de informação, de conteúdo para as pessoas em escola pública, em rodas de conversa, em espaços mais públicos, mais abertos, porque a população está aí. Dá de cara com um monte de coisa que nasce no quintal deles, nasce pelas ruas, aí o pessoal não aproveita. A Hora Pronobis mesmo um dia, eu sou a doida que eu saio pegando muda de planta onde quer que eu esteja, assim, coisa do tipo, eu sou dessas. Aí eu lembro que a primeira mudinha de Hora Pronobis que eu plantei na minha casa, eu peguei na rua, ali perto da minha casa, embaixo da rádio ali, é a rádio comunitária? Liberdade. A Rádio Liberdade. Tem um terreno ali que eles vendem gás, né, depósito de gás, e tinha uma Hora Pronobis gigantesca, que dava até frutinha. Eu sempre falava, será que dá pra comer isso? Aí eu pesquisei e vi que dava. Pra quê? Eu fui lá, já comecei a apanhar folha direto, frutinha direto, comecei a consumir aquilo puro, feito saladinha, porque lembra um tomatinho, né? Aí eu decidi apanhar uma muda pra levar, e o pessoal de lá de dentro ficou assim, nossa, mas eu nunca vi ninguém plantar apanhar esse mato aí, puxar esse mato, pra que serve isso? Aí eu comecei a conversar com o rapaz e falar dos benefícios que eu tinha lido, que era bom pra isso, bom pra que podia consumir. Aí eu depois me deparei com um episódio que eu estava assistindo com a minha mãe, da Filó, eu não lembro como era o nome do programa dela, mas era com a Filó, aquela humorista. E o rapaz comentando da costelinha com Hora Pronobis, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, então o povo já consumia isso há muito tempo e eu que nem imaginava. Mas porque também, assim, na minha família, poucas vezes se usou, e assim, tá ainda muito vago, eu acho, esse conhecimento das punks, né? Tipo, talvez pro pessoal da minha família mais antigo era muito mais presente, mas no atual, assim, ficou perdido. E eu acho muito importante, muito legal trazer isso. Ali da sua produção, tudo ficou muito bom. Gostei da captação das imagens. Em alguns momentos eu achei, assim, achei que você podia ter usado talvez um tripé só para tremer um pouquinho menos em algumas cenas. Mas tirando isso, assim, ficou lindo de ver ali as imagens e tudo mais e poder ver, porque a pessoa foi citando o nome e foi mostrando o que era o quê. Então tem diversas plantas ali que eu observei que eu falei, nossa, eu nem imaginava que eu podia consumir isso. Né? A gente vê como mato. É triste, né? Mas assim, parabéns pelo trabalho, pela produção toda, parabéns para todos envolvidos. O professor Ronaldo é maravilhoso mesmo, gente boa pra caramba. E eu tenho certeza que ele passa um conhecimento muito rico para as pessoas. Deu pra ver, sim. Parabéns para todos vocês, é isso. Valeu, obrigado. Quem quer? Quer responder? Não quer? Eu acho que é isso, é legal. Pode ir seguindo aí daí. Bom, eu ia perguntar para as pessoas, né, para a plateia aqui, o que elas já consumiram de punk e como é que foi a experiência, né? É uma pergunta que depois eu queria que cada um respondesse. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho interessante, as receitas com as punks, talvez elas devessem ser mais fácil acesso,
as pessoas aprenderem a fazer, porque a pessoa olha para a planta, às vezes ela tem até vontade de comer, mas ela falou, vou comer isso só puro, só refogado, o que eu consigo fazer com isso? Então eu acho que a partir do momento que você oferece o que se faz com tal semente, com tal folha, com tal raiz, né, com tal fruto, eu acho que o interesse pela punk pode ser despertado com uma facilidade, né? E ao mesmo tempo, eu acredito que as punks elas deviam ser introduzidas em larga escala na merenda. Porque em casa, se o pai não come, a mãe não come, os filhos não vão comer. Porque o pai nem compra, a mãe nem traz para casa. Os filhos não vão comer. E tem uma experiência, eu sou mãe, né? E as coisas que às vezes eu tentava dar em casa, a criança não queria comer. Ai mãe, não gostei da cara disso. Mas na escola, com todos os coleguinhas comendo, eles comiam. Então quando eu queria que um filho meu conhecesse determinada coisa, eu chegava na escola e falava, escuta, vocês não têm isso no cardápio? Dá para colocar? A nutricionista que fazia a comidinha deles, olha, eu queria que meu filho aprendesse a comer isso. Eu tento dar em casa, ele olha, faz aquela cara, não come, encosta no prato. Mas a gente já percebeu que se os coleguinhas estão comendo, eles comem. Dá para introduzir? E assim a gente acabou formando um grupo de mães, que cada semana chegava uma, escuta, dá para botar couve-flor na comida? Ou dá para colocar, né, uma verdura diferente, né? Enfim, meu filho não come couve, põe couve. E aí, a gente acabou, nas reuniões de pais e mestres, né, que é aquele bando de mãe, a nutricionista participava, porque cada mãe queria que botasse uma coisa ou outra na dieta, que a criança comia perto dos amigos, aí depois chegava em casa, mãe, comi isso. Aí você começava a dar em casa e queria, né? E com relação a hoje, as pessoas nem olharem para a planta, um dos fatores, eu acho que é quintal de cimento e apartamento. Você não tem quintal, você não planta, certo? Então, quintal de cimento é prático, beleza, mas você não faz uma horta. E apartamento, infelizmente, né, cidades elas verticalizaram, como é que você vai ter acesso, né? É muito raro hoje quem tem um sítio e faz esse sítio produzir, porque o sítio hoje é para você alugar para festa. Então é meio, né? Eu acho que são hábitos que acabou que o desenvolvimento, o progresso, entre aspas, acabou sendo talvez bacana de um lado, mas teve esse tipo de prejuízo. Eu atribuo a esse desenvolvimento um pouco do prejuízo na alimentação do ser humano de forma geral. É isso. O que o senhor já comeu de punk, seu Celso? Bom, então, boa tarde a todos. Eu sou Celso, nascido e criado aqui em Taubaté, cinéfilo, né? Desde a infância já. Eu achei muito rico esse documentário do nosso amigo aí, parceiro, né? Que eu estou tendo o privilégio de conhecer hoje. Numa linguagem bem clara, concisa, popular. Eu acho que você foi feliz e conseguiu alcançar o grande público, né? Tá? Então, a qualidade da imagem também está bastante nítida, né? E o roteiro, rapaz, nossa, muito bem escrito. Aí é uma alimentação que no passado lá os nossos tataravós, os avós, eles usavam muito isso, né? Hoje em dia que está muito isso aí de essa alimentação industrial, né? Que normalmente a gente vê por aí. O caruru roubou a cena, né? No bom sentido, claro. É lógico que houve uma mescla ali de informações de outras plantas aí, né? Que, bom, eu sei que ainda bem que há ainda uma parcela, um grupo, esse pessoal das gerações anteriores a nossas, né? Eles ainda usam, né? A alimentação natural. Uma questão para você, na sua concepção. Bom, a gente sabe que
O limite de vida hoje do brasileiro oscila entre 78 e 80 anos no máximo, né? E a gente sabe, tem essa provação, que os nossos antepassados passavam dos 90 até mesmo de um século, né? E daí, no seu entendimento, como aí da biologia, tudo, você acha que a alimentação também influi muito nisso? No caso, na questão do bem-estar, da saúde mental, física, né? E da longevidade. Você pode falar um pouquinho pro pessoal aqui? Obrigado, então, tá? Obrigado, primeiramente, né, pelos comentários, elogios. E acho que com certeza, né, como a Cristina, que é a engenheira agrônoma do Arco de Pindamonhangaba, né, ela é pesquisadora e ela fala bem isso, assim, que quando a gente vai falar dessa questão das plantas, não é em si, assim, ressaltar essas plantas e tal. Claro que assim, porque é uma diversidade muito grande e tal, mas falar delas, não só falar da herança, né, falar de tudo que a gente precisa valorizar, que os nossos antepassados descobriram, né, desde muitos anos atrás, mas é também falar da nossa saúde hoje, né, porque a base, né, da nossa saúde é a alimentação. A gente sabe que a gente precisa cuidar do nosso corpo, né, então a atividade física e a alimentação é a base para qualquer ser humano, assim, viver bem, né. E aí a gente tem essa questão hoje em dia de uma grande evolução aí da medicina, né, de processos aí então a gente tem muito mais remédios, muito mais processos ali para atuar ali dentro da cura, né? Mas quando a gente fala de cura, a gente está falando às vezes de uma remediação de um estado de saúde que você já chegou lá, né? Então quando a gente está falando de alimentação, é prevenção, né? A alimentação é você já estar ali cuidando do seu corpo para não precisar nem de cura, né? Você já está ali mantendo o seu corpo saudável, né? Então, por isso que o tema das plantas é tão rico, né? Porque a gente está falando de cuidar do ser humano como um todo, né? A gente está falando de cuidar da nossa saúde e da nossa afetividade, né? Porque isso é afetividade, é a nossa relação que a gente tem com os nossos pais, nossos avós, né? O respeito que a gente tem pelo conhecimento que eles têm. Então, valorizar isso é valorizar a gente mesmo e valorizar os nossos filhos, né? É valorizar aquela questão do passado e do presente e futuro, né? Então tem tudo a ver, assim, com certeza. Boa tarde. Não é uma pergunta, é só um comentário. Eu acho que é uma coisa que foi dito durante o documentário, me fez pensar, porque eu também lembrei dos meus avós, mas eu acho que essa questão das punks tem muito aquilo de ser o que as pessoas tinham naquele período. Não tem esse olhar da importância, né, para a saúde, para o bem-estar, né? É mais o que elas tinham naquele momento da vida, que era um momento assim de dificuldades, né? Principalmente falando assim do meu contexto familiar, porque era aquilo, assim, era o que tinha no quintal e a minha avó não tinha outra coisa para dar para os filhos. E aí, quando os meus tios passaram a crescer, começaram a trabalhar, e eles começaram a comprar, isso foi sendo deixado de lado. Então, o que acontecia muitas vezes, né, durante a construção do documentário, é que o Gustavo chegava com alguma coisa, falava pra minha mãe, e a minha mãe falava, nossa, mas a minha mãe fazia isso pra eu comer quando eu era criança. E despertava essa memória nela. E é uma coisa que eu não sabia, assim, isso não me foi passado, mas que pra ela, né, durante a infância era algo comum do cotidiano. Então percebe muito desse valor, assim, que as pessoas... Isso, o documentário é como uma ferramenta para abrir os olhos, de tirar esse olhar de que é algo negligenciado, é algo que era utilizado porque era o que tinha, e sim que é algo que a gente pode inserir como importante e para a nossa nutrição mesmo. E eu acho que isso também tem um pouco de relação com a questão, como você disse anteriormente, do agronegócio, porque é todo um projeto, né, que é vendido que é bom.
e que é muito importante e que chega até as pessoas e na verdade não chega, né? Não são todas as pessoas que têm acesso ao que é produzido, mas pelo contrário, grande parte do que é produzido no agronegócio é exportado. Então eu acho que as pessoas também terem essa concepção. E acho que isso também está atrelado muito à questão de que às vezes esses conhecimentos eles ainda ficam restritos ao ambiente acadêmico, porque como ela disse das receitas, tem receitas, né? Tem livros de receitas, mas foi um acadêmico que fez o livro de receitas. Não são todas as pessoas que têm acesso a esse livro. Então, às vezes, você tentar trazer isso às pessoas, né? Nesses ambientes de convivência, é resgatar isso também. Legal, o comentário sobre isso, inclusive, né? Ela falou eu falava com a minha sogra, né? Ela tinha algumas plantas lá que ela utilizava, né, quando criança e acabou, né, não utilizando mais, porque é aquilo, né? A mídia e tal, tudo o que acaba sendo divulgado é a alimentação que tem ali mais imediata, né? Então a pessoa acaba esquecendo a alimentação que ela teve quando criança, porque é associada à dificuldade, né? Não associada à saúde. E aí o processo que os estudiosos estão fazendo hoje é desse resgate também, resgatar e falar assim, não, hoje isso era uma coisa saudável, precisa retornar. E é difícil assim tentar atingir as pessoas que mais precisam, né? Porque é o que algumas pessoas também comentam no filme. Quem mais que sofre disso são as pessoas mais vulneráveis, né? Que não tem tanta condição e tal, que estão sofrendo com esse tipo de alimentação, porque às vezes elas que não têm a condição de acesso aos alimentos, na verdade teriam se elas tivessem esse conhecimento passado, mas elas acham que não tem tanto acesso, que não conseguiria ali com um quintal, por exemplo, produtivo, produzir alguma coisa. Então tem que ir para o supermercado e comprar o que der para comprar, e normalmente não são coisas muito boas que vai conseguir comprar. Então é bem complicado essa situação. É aquela questão, né? Acho que a pessoa repensar os modos de vida, né? Tirar o concreto da mente, né? Quanto mais concreto, menos humus, né? Menos fertilidade, como você falou aí. A gente tem, a Cláudia fez ali o desafio de perguntar, né, sobre as punks que fizeram parte da nossa vida. Eu lembro muito bem, a Thay falou do mentruz, né? Mas o mentruz está aí. Minha mãe chegou a fazer ele pra gente abafado na frigideira, né? Você coloca ali um salzinho, um temperinho, no caso no azeite a gente não tinha, né? Coloca um olhinho ali, ele dá uma fritadinha, pronto, você come maravilhosamente, né? Almeirão, agrião, né? Aquele tomatinho cereja, né? A gente comia o tomate, jogava lá na beira do mato, tava lá, né? Tem aquele chuchu, que a turma fala que é um chuchu selvagem, que eu até esqueci o nome dele agora, normalmente não chamavam de chuchu, né? Que é todo espinhoso, né? Hoje acho que o chuchu até é uma punk quase, né? Porque antigamente o chuchu dava na cerca, né? Não tem mais cerca. Esse não é o machixe? Machixe, exatamente. Exatamente, falou certo, exatamente, né? E tantas outras, né? O cará, o melãozinho de São Caetano, né? Esse eu achava que era veneno. Pois é, quantas vezes eu vi nas cercas aí o melãozinho de São Caetano, remédio, né? Ou aí para a parte de banho mesmo, questão do picão, né? Quando a pessoa tinha algum problema de pele, essas coisas, né? E era coisa que grudava na canela da gente quando criança, né? A gente ia brincar nos campos de futebol, nas várzeas aí, grudava, né? Quer dizer, aquilo que incomodava a gente era que muitas vezes trazia cura, né? E tomava chá também, né? Essas coisas aí. Eu vejo aí, acho que o Fabiano, de vez em quando tem uma dor de cabeça, né? Com o trabalho aí. Fala, toma uma Novalgina, né? Pô, mas eu cheguei a ter Novalgina no quintal. Você falava para muitas pessoas que Novalgina é uma planta, é quase a mesma coisa você falar para algumas pessoas que o leite sai da vaca. Né? Ninguém nunca, assim, dificilmente a geração mais nova viu um pé de Novalgina, né?
né? E tantas outras plantas que a gente aproveitou, né, para comer, né, para coisa. Eu cheguei a colher erva doce para colocar no bolo, né, que tinha no quintal. Hoje o pessoal compra erva doce lá no saquinho, olha lá. Você pôr isso no bolo, tem criança que não come, né? Tem gente já um pouco mais adulto que não come, porque não foi convidado a conhecer esses sabores, né? Caruru, então, o Daniel hoje estava com vontade de comer uma polenta. O Jefinho fez aqui uma polenta com a língua. Gente, a gente fica falando isso só para vocês terem vontade de vir aqui na TV, tá? Mas essa polenta ia bem que se tivesse um caruru lá em cima, né? Puxa vida, aí a gente fechava com chave de ouro, entendeu? Mas teve hora para nobres aí no meio das coisas aí, entendendo isso? Então são coisas que vêm, né, dessa herança que vai além da comida, né? Além do meio ambiente, da planta, né? Que traz todo esse aspecto cultural, né? Hereditário, né? Como que fala o ditado, né? O homem é o que come, né? Então a gente carrega isso, né? No nosso DNA também, essa genética que vem do que a gente planta, do que a gente come, do que a gente vive, né? Temos perspectivas a partir do pressuposto que hoje também a sociedade está discutindo aí e revendo os conceitos. Temos perspectiva de promover essa retomada, esse resgate, e mesmo com concreto cercando a gente consegue trabalhar essas punks de repente nas sacadas das casas, né? Na varandinha que seja. A gente já tem um movimento, se você tem acompanhado depois disso, esses desdobramentos, temos algum movimento em relação a isso? Eu coloquei uma frase no final, inclusive, que é da Neide Rigo, né? É uma especialista, né? Ela é nutricionista, é pesquisadora sobre alimentação saudável e sobre punks também, né? E ela criou esse livro, né, que eu tirei esse trecho, que chama Comida Comum. E daí, né, ela é uma moradora de São Paulo, né? Ela mora no bairro da Lapa, lá. E ela atua também dentro do próprio bairro dela, também promovendo esse tipo de cultura alimentar, né? Então ela tem hortas urbanas, né? Que eu acho que é o que ela mais incentiva, assim, a produção. Então você tem praças e lugares ali que você consegue fazer algum tipo de produção, e então ela conta até no livro, assim, o jeito que ela aborda moradores, alguns moradores curiosos, igual o exemplo que a Thay falou, assim, às vezes o fato dela ir lá e pegar uma planta, não sei na onde, na árvore, a pessoa, o que é isso, tal, daí conversa, daí ela acaba conhecendo. Ela conta uma história que ela foi pegar uma deixa eu ver se eu lembro, é moringa. Moringa é o nome da árvore, é uma árvore que ela tem propriedades lá muito, muito boas, assim, tem muito proteica e tal. Então ela vai colher lá, ela pede para colher um pedaço da moringa lá da vizinha, daí ela acaba conhecendo a vizinha, que tem origem indiana, e a vizinha fala que tem receita com aquilo também, que é indiana e tal, daí ela começa a conhecer a mulher, daí então ela vai criando essa rede, assim, dentro do bairro dela, né? E de pessoas que estão ali preocupadas, né? Então ela conseguiu criar hortas e tal. Então acho que é isso, a gente precisa de pessoas que estão determinadas a fazer esse tipo de coisa, né? E também políticas públicas relacionadas à inserção de punk nas escolas é a principal coisa, assim, né? Que a Claudinha falou. Então já tem alguns projetos, algumas pessoas que têm feito isso, né? De hortas, até em lugares assim, que não tem quintais, né? Então coisas mais verticais, mesmo assim, hortas plantadas mesmo em vasos ou em arranjos, assim. E eu acho que a questão da escola é essencial, assim, porque é realmente onde você vai conseguir educar as crianças, né, para elas se acostumarem àquele tipo de alimento, né? Porque realmente é muito difícil você pegar um alimento que você nunca comeu e se acostumar do nada a se alimentar daquilo, né? A gente já tem um tipo de paladar ali que está acostumado a algumas coisas, né? Então, modificar isso que é o desafio.
né? Então, essa pesquisadora Neide, por exemplo, ela é cozinheira, então ela sai por aí divulgando receitas pelo Brasil também, né? A professora Michele, que ela tá no filme, ela tem esse trabalho também, ela divulga receitas, né? Então ela fez aquele nhoque lá, que é um nhoque muito bom, ele tinha taioba, na composição do nhoque era ótimo, muito bom. Bonito, ela fez com mandioca e colocou taioba e azedinho, que é uma outra planta também, assim. Então ele fica com aquela cor bem verde, assim, bem forte. Algumas punks, elas inclusive entram na receita como enriquecimento. Ela não necessariamente é o destaque ali no prato, mas ela entra na receita como enriquecimento nutricional. Então, por exemplo, você está ali fazendo uma farinha, você precisa de fazer um pão, você coloca ali uma farinha de moringa, que tem uma maior quantidade de proteína e outras coisas. Então, às vezes tem um pão enriquecido ali com uma punk, né? Então, tem muitas opções, assim, os especialistas, né, os cozinheiros e tal, já estão fazendo também esse trabalho, assim, né, de divulgação dessa parte das receitas, né, que eu acho que é essencial também na prova de prova. Bom, alguém quer fazer mais alguma Eu pergunta? quero falar da punk. Respondendo a Cláudia, que perguntou das punks que a gente já comeu, né? E também agora lembrando das coisas que o Gustavo comentou aqui, inclusive da azedinha, eu me lembrei da infância, porque na infância eu parecia um coelhinho. Eu ia explorando as coisas assim, colocando na boca para ver se era bom, longe de adultos, né? Porque quando tava minha mãe perto, por exemplo, a Maria Pretinha é uma planta que eu cresci ouvindo que era veneno. Então, eu sempre quis chegar perto, nenhum adulto que visse, não come isso que é veneno. E não é veneno. Mas só agora eu sei disso, né? Então, assim, eu sempre queria pegar, mas esse negocinho parecia tão bom e ninguém deixava. Mas essa plantinha, né, que eu conheço também por trevinho, né, eu comecei a mascar aquilo e vi que tinha um gostinho bom e ficava comendo aquilo horrores quando eu era criança. Onde eu achava assim plantado, ainda mais que eu já morei em regiões aí que era mais natureza do que é agora, né? Uma época que eu morei há muitos anos atrás no Parque São Luís, eu morei perto de uma região ali que era bastante... Tinha um pedacinho ali que, digamos assim, parecia meio florestal, né? E do outro lado era uma fazenda que o rapaz tinha até carneiro, eu lembro bem disso, que era bonito de ver as ovelhinhas dele lá no fundão. E antes tinha ali um córregozinho, tinha bastante árvore, nascia muita coisa. Então foi a primeira vez que eu tive contato com esse tal, com aquela frutinha amarela, que tem umas bolinhas vermelhas dentro, que você falou o nome? Melãozinho de São Caetano. Melãozinho de São Caetano. Eu também fui na curiosidade, quis experimentar aquilo, provei, vi que era bom e ficava comendo aquilo direto. O trevo foi uma dessas plantinhas, entre outras coisinhas aí. Tem uma frutinha que eu não sei o nome daquilo até hoje, que ela parece o guaraná, só que ela fica sempre fechadinha. Eu não sei o nome daquilo, eu sei que eu ficava mordendo aquilo, chupando aquilo assim. Aí tinha uma semente bem grande, eu jogava fora. Não era bitanga. Ela meio amarelinha? Não era uvaia também. A uvaia é uma delícia, eu amo até hoje aquilo. Mas ela realmente parecia um pouco com o fruto do guaraná, só que ela estava sempre fechadinha, ela nunca abria. Ela ficava laranjinha, depois avermelhada e por fim daí acho que não passava disso. Mas eu tive contato, eu devo ter tido contato com outras plantas que eu nem sei que são punks, porque pra gente não veio esse conhecimento. E eu sou muito adepta de alimentos de origem vegetal, né, da parte vegetal aí. Eu amo leite vegetal, proteína que eles fazem vegetal, né, a carne de soja, tudo isso. Eu sou doida por alimento vegetal. Então a nutricionista estava falando lá que o pessoal às vezes tem uma dificuldade para experimentar esses alimentos. Nossa, eu não teria nenhuma. Eu provaria tudo ali, aquela lasanha que ela estava fazendo, acho que era tipo isso, né, que ela fez com peixinho e outros... Como que é o nome dela? Ela fez com cogumelo. Com cogumelos ali. Nossa, aquilo parece que ficou maravilhoso. Eu não tenho preconceito, restrição nenhuma para experimentar alimento nenhum. Me permite experimentar. Se eu não gostar, não sei. Igual a gente estava falando da dobradinha na hora do almoço. Eu, infelizmente, não gosto de dobradinha. Mas se for o que tem para comer em algum local, eu jamais vou fazer desfeita. Agora, vindo de parte vegetal, eu tenho muito mais facilidade. De tudo, assim. E eu queria te perguntar uma coisa. Tem um fruto que nasce numa planta que acho que ela é trepadeira, assim, uma folhagem trepadeira que o povo usa muito como ornamento em muros, etc. E dá um fruto.
Eu pesquisei aquilo, eles parece que chamam de figo grego, entre outros nomes, e lá falou que aquilo era comestível, mas afinal de contas, ele é comestível mesmo ou não é? Eu fiquei com medo de experimentar aquilo. No caso desse em específico, eu não sei, assim, mas a grande parte dos figos são comestíveis, sim. Eu não sei esse, assim, se ele realmente é ou não. É, porque ele fica até amarelinho, né? Ele começa verde assim, e tem um formato de um figo mesmo diferente assim, só que primeiro ele dá a flor, depois vem aquela bolota e ele vai ficando amarelinho e cai. Só que eu também não vejo nenhuma ave, nenhum inseto comendo ele. Daí eu fiquei naquela dúvida. Deu uma curiosidade, mas daí na dúvida não come, né? Porque vai que a gente... Às vezes é bom e... Tem uma outra frutinha também que eu via muito em roça, que ela parece uma melancia em miniatura. E ela, depois ela fica bem amarelinha também. Eu nunca comi porque sempre falavam que era veneno. Mas aquilo é veneno? Essa eu também não conheço, mas assim, o que acontece também é que, igual a professora Michele comentou, tem algumas plantas que elas são muito parecidas com outras. Então, se tem a Maria Pretinha, tem plantas muito parecidas com a Maria Pretinha, muito parecidas, que são venenosas. Então daí, de repente, os pais às vezes falam, não come, porque eles às vezes não sabem qual que come ou qual que não. Não sabe. É melhor não arriscar, né? Você não comeu errado. A folha da taioba, inclusive, ela tem algumas... Ela falou da folha do inhame, mas tem algumas outras também muito parecidas, são venenosas. Aí, viu? Olha só. É perigoso mesmo, assim. Então, você tem que ver o corte dela, né? Até essa é um que eu aprendi com o professor Ronaldo, né? Ela tem um corte, assim, na nervura que você consegue identificar. Então é isso, são coisas que a gente tem que tirar essa dúvida. Ou com uma pessoa que conhece muito, né? Uma pessoa que tem esse conhecimento, ou com algum outro material, com um especialista e tal, alguma coisa assim. Porque realmente é difícil a gente conseguir diferenciar, às vezes, uma planta da outra. É isso. E vocês? Fala da sua experiência. Daniel é carnívoro. Aí, vamos lá. E agora, vamos lá. Eu me chamo Fabiano, eu sou carioca, estou morando aqui em Taubaté e eu me lembro da minha infância, né? A gente viu da taioba, né? Eu cheguei a comer, né? Minha mãe falava, olha, isso é bom para você, come e tal, mas a gente tinha uma resistência, acabava comendo por obrigação, né? Porque não queria deixar comendo no prato. Mas chegando aqui em Taubaté, eu me surpreendi em 2 momentos, né? A primeira vez foi quando a gente foi tomar um chá da tarde num local aqui perto, e a gente viu um fruto, né, caindo e tal. E aí a gente perguntou, aí o dono do local falou assim, não sei que árvore é essa, tá, não sei, e a gente foi procurar, a gente descobriu que era o vaia. Né? E aí a gente viu toda essa história. E aqui a gente também descobriu que tem o Cambuci, que agora tem uma festa imensa, uma cidade que é conhecida somente pelo Cambuci, não é isso? Tem a questão do pinhão também. Né? É isso, a minha experiência foi essa. E parabéns pelo seu documentário, olha, eu espero que você siga esse caminho que eu gostei muito, né? E é um tema que é bem importante, porque a gente vê que as políticas públicas hoje em dia se preocupam muito com a despesa de planos de saúde, de remediar, né? Como você disse, mas não se preocupa com a prevenção, né? Com a questão que seria muito mais fácil você introduzir já aos nossos jovens já esse elemento, criar um organismo muito mais resistente, do que você investir isso em remédios no futuro. Acabei não falando da minha punk, que eu adoro, né, que é o peixinho. Sou muito fã de peixinho, mas eu sempre falo, eu não nasci na roça, mas eu fui criada por pessoas que nasceram, que foram da roça. Então a araçá era uma fruta que as pessoas, muitos confundem com goiaba, né, mas ela é menor, é mais durinha, azedinha. Mas a araçá fez muito parte da minha vida. E eu queria, assim, lançar uns desafios aqui, né? Eu acho que, como biólogo até, você já deve ter visto isso, as não punks que acabam virando punk, né? E que tem partes dela que são comestíveis e as pessoas jogam fora. Isso eu estou falando de cascas, talos e sementes. Né? Você come abóbora, mas joga a semente fora, casca fora. Você come a couve, joga o talo fora. Né? Cenoura, descasca, cenoura, né, joga a casca fora, enfim, acaba que cenoura não é punk, mas a casca vira uma punk, né, acaba sendo, a abóbora não é punk, mas a semente, a casca acaba sendo, então acho que aí fica um desafio para o novo trabalho.
audiovisual sobre essas não punks que acabam, tem partes punks, né? Acaba sendo meio isso. E a gente tem que aprender a usar, né, o alimento como um todo, né? Raízes, talos, folhas, sementes, cascas. Muito bom, né? Fica aí o desafio. Precisar, eu tô dentro. Legal. Para comentar sobre isso, inclusive, né, uma conversa com o professor Furlan, ele chegou a comentar nessa parte também, né, que às vezes a gente consegue adaptar o termo de punks para partes alimentícias não convencionais, né? Então a gente está falando aí realmente de coisas que são nutritivas dentro de plantas que a gente já come e aí não aproveita, né? O tal da cenoura é um que eu experimentei recentemente, achei muito bom, inclusive. O pessoal coloca no arroz, assim, ele tem um gosto bem parecido com o de salsinha, assim. Então é um outro assunto também, né? Que daí a gente está falando de desperdício em relação a aproveitamento, né? Então é muito rico assim, esse tema mesmo. É o leque, né? Explorar aí muita coisa. Bom, Gustavo, eu gostaria que você deixasse aí para escolas, centros comunitários, pessoal aí que trabalha com questão de alimentação ou que trabalha com educação, também meio ambiente, contato, o filme está à disposição para quem quiser passar, fazer debate também, conversar, de repente uma consultoria mais especializada, né? Sim, com certeza, né? Eu já estou articulando algumas coisas, né? Tem pessoas que estão interessadas, aí, professores, em passar. Então, quem quiser, né, passar, com certeza a gente vai e faz alguma coisa. Eu faço parcerias com o pessoal do próprio filme, né? No filme tem o Vitor, que é um colega meu que é estudante de biologia, e ele entende até muito bem dessas plantas, mais do que eu, assim, mais do que alguns colegas. E aí eu consegui até organizar aí uma oficina que a gente fez aí no Sesc recentemente. A gente levou lá esse filme, depois ele explicou algumas punks, mostrou algumas punks lá no viveiro que eles têm. Então a gente conseguiu, depois do filme, mostrar essas punks, falar sobre elas e depois ainda produzir algumas mudas, né? Então eu acho que esse tipo de atividade eu tenho com certeza muito interesse em participar, em promover, assim, apoiar, né? E o filme está participando aí de um festival importante, né? Que eu gostaria também que se falasse um pouquinho. Recentemente ele foi selecionado aí, né, para o primeiro festival em Curta Fome, lá de Cunha, né? Organizado pelo ITO, né? E eu fiquei muito feliz com essa indicação aí, acho que vai ser bem legal lá, assim, vai ter bastante filme, pelo que eu vi, assim, falando sobre esse tema urgente aí da fome, né? Bom, bacana, quero agradecer a sua presença aqui. Aproveitar aí que as autoridades nos acompanham, gente, tá cheio de canteiro central aí nas avenidas da Taubaté. A Avenida Tiradentes é um que podia virar um canteiro de punks, né? E aí, prefeito, de repente, né, pode ser um projeto modelo, né, a partir de Taubaté ou outras cidades também, né? Em tempos que precisamos também de ter aí as plantas para ajudar aí as intempéries, né? Aqui na Avenida Desembargador, por exemplo, também tem um canteiro maravilhoso, Avenida do Povo, né? E tantos bairros, Parque Três Maria, bairro do Bonfim, né? Temos aí a Estrada Taubaté-Quiririm, que tem canteiro, né? É uma lástima a gente ver aquele canteiro com a terra tudo pelada, dura, né? Que poderia... flores é aquela coisa, né? A flor precisa cuidar, mas na punk vocês viram aí, ó, tem resistência, não precisa molhar tanto, né? Se alguém levar, que bom que leve, né? Leve para comer também, né? Então fica a dica aí, de repente Taubaté pode ser esse lugar, né? Aqui no Vale do Paraíba, pelo menos, que possa fazer a diferença nessa questão e mostrar para a população aí que nós podemos também cuidar aí dos espaços públicos, né? E de repente usar esse espaço público para plantio, né? Temos parques também. Eu estive lá no CRAS Sabará recentemente, e lá eles estão com uma horta muito legal, parabéns ao pessoal do CRAS Sabará, né? Vamos fazer cinema lá em novembro, né? E tem parques, né? Então eu acho que os outros equipamentos públicos que temos na cidade também podem ser disponíveis, né? Acho que é uma responsabilidade, a gente falou aí da Prefeitura Municipal, mas também da própria comunidade, né? Um cantinho da praça ali que a gente possa reservar para fazer uma horta, pode começar algo legal, né? E ser interessante para as crianças, para os jovens, né? Para os idosos, para integrar a comunidade. Bom, gente, estamos terminando o bate-papo deste sábado, aqui no último sábado de setembro
no nosso Cineclube Coronel Pituba. Mês que vem, no último sábado, temos aí também o nosso SIC, né? E aí vai ser o filme lá do Dimas Oliveira Júnior, que vai participar conosco. Mas no dia 21, antes, né? Desculpa, dia 21 não, dia 18, né? Um sábado antes, nós estaremos com uma mostra infantil, né, participando aí do Dia Internacional da Animação, um festival internacional que nós temos. Só no Brasil são mais de 500 cidades, então tragam as crianças aí na mostra infantil. E no dia 28, na terça-feira, às 19 horas, a gente vai começar às 19h30, na verdade, que é o horário oficial do dia, né? A gente vai estar exibindo a mostra nacional. São filmes de animação. Pelo segundo ano, Taubaté está inclusa nesse calendário, e graças ao trabalho que a gente faz aqui no Cineclube Coronel Pituba, por meio do coletivo de cinema da cidade, junto com a TV Cidade Taubaté, né, e todas as produtoras parceiras, Caipira Filmes, Quilometrarte, Alfa Produções, Felício Neto, né, Escola de Mídia Comunitária, Frenavatec, que você pode participar. Deixa aí o seu contato pra gente. Pode me seguir lá pelo Instagram, me contatar lá pelo Instagram, que é @monge_fotos com PH, assim. Aí só dá um toque lá. E pode contratar também, casamento, batizado, aniversário, tudo, né? Também faço. Fazer edição. Trabalho com um pouco de tudo aí, fotografia, filmagem, roteiro, estamos aí, na luta. Então, gente, boa tarde para você que nos acompanha aí pelo YouTube, pela nossa programação da TV. Sigam sempre as nossas redes sociais aí, a partir da @TV Cidade Oficial. Até a próxima! O SIC é uma ação de incentivo ao cineclubismo, por meio de projeção de filmes de longa, média ou curta-metragem, especialmente independentes, com promoção de debates sobre as obras, com possibilidade de participação de cineastas, realizadores e produtores audiovisuais. O Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba está localizado à Rua Otaviano da Costa Vieira, número 15, esquina com a Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 540, Centro. Mais informações nas redes sociais.